Show de bola. Vou criar aqui mais uma nova planilha. Vou colocar isto aqui dentro. E agora a gente vai começar um negócio muito interessante, que são os loops, ou laço. Para que eles servem? Basicamente eles servem para que eu possa executar trechos do código mais de uma vez, sem ter necessidade de executar o código inteiro. Tá? Vamos imaginar que dentro dessa rotina eu tivesse outras rotinas aqui dentro e eu precisaria executar somente essa linha de código, mudando apenas a linha ou a coluna, por exemplo, para que ele ficasse navegando, né, nas linhas ou nas colunas. Mas não gostaria de ter que executar esse teste várias e várias vezes, porque aqui dentro eu teria outros comandos. Então, para isso que existe a necessidade em que eu execute um laço, tá certo? Ou seja, eu vou executar uma rotina, onde ela vai entrar em um loop, ou seja, um círculo, onde ela vai ser concluída quando uma condição for satisfeita. Então ela vai ficar executando uma rotina até que alguma coisa aconteça. Tá certo? Bom, vamos na prática que a gente vai conseguir entender. Basicamente nós temos aí pelo menos aí uns 5 tipos de laço, tá certo? E a gente vai olhar todos eles. E você vai perguntar, professor, e aí, em que situação eu uso qual? Você escolhe. Basicamente todos eles vão fazer as mesmas coisas. Então vamos lá. Laço 1. Laço 1 aqui, vou começar pelo mais simples, ou pelo menos um dos mais usados, que é o do while. Então é o do while, que significa faça enquanto. Faça enquanto é o famoso faça alguma coisa enquanto a minha condição não é verdadeira, ou a minha condição não é falsa. Tá certo? Bom, para isso eu vou criar aqui, vou declarar uma variável x, vou chamar ela de long. É fato que estou trabalhando com valores pequenos, então eu não precisaria gastar tanta memória utilizando long. Mas às vezes é interessante a gente deixar uma memória declarada, uma área relativamente grande, principalmente quando eu estiver trabalhando com linhas, justamente para eu não ter um estouro de memória. Mas é claro que ao longo do tempo você vai entendendo essas pequenas nuances. Tá? Então, declarei o x, vou dizer que x é igual a 1, e a partir desse momento eu vou começar a minha estrutura. E vou dizer que faça enquanto x for menor ou igual a 10. Esse é o meu protótipo. Ou seja, estou afirmando que essa condição será executada enquanto o x for menor ou igual a 10. Certo? Dica de ouro. Toda vida que você abrir um loop, feche. Como é que eu fecho do? Eu fecho com loop. Abro e fecho. Dentro dele, dentro dessa condição, dentro desse laço, após fazer o teste, após verificar a condição do x, ela estando falsa ou estando verdadeira, eu tenho que dizer o que é que vai acontecer dentro desse loop. Então, no nosso exemplo,
x é igual a 1. Eu vou e faço o teste. X é menor que 10? Sim, x é menor que 10. 1 é menor que 10. Se isso for verdadeiro, eu vou, do jeito que está aqui, sem definir qual o cheat que eu estou utilizando, então, obviamente, o VBA vai identificar que eu estou trabalhando com a folha ativa. Então, cells. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer a ele que na linha onde o valor do x está, na coluna A, vou escrever o valor de x. Aqui embaixo eu vou usar o debug print e vou colocar fim do while. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu fizer esse teste, ele vai verificar. X é igual a 1. 1 é menor que 10? Sim, senhor. Então, essa condição é verdadeira. Enquanto x menor que 10. Beleza? Então, eu vou pegar onde é o x no meu parâmetro da linha. Eu vou substituir por 1. Então, linha 1, coluna 1. Estou falando de quem? A1. Recebe o valor de x. Quanto é x? 1. E ele vai para o loop. E vai executar novamente. Quando eu executar novamente, ele vai pegar o x e vai testar novamente. Quanto é x? 1. Menor que 10? É. E entra novamente. A1 recebe o valor de x. Quanto é x? 1. Estão notando que tem alguma coisa que está faltando? Nós acabamos de criar o famoso loop infinito. Ou seja, a partir do momento que ele entrar dentro deste loop, ele vai executar sem parar. Tá? Por que isso? Porque não demos para ele um sinal de stop. Não dissemos para a rotina, para o while, quando ele deve parar de fazer as verificações. Dizemos, o x tem que ser menor ou igual a 10. Mas quando que o x vai ser maior do que 10? Se eu não estou alterando o valor de x. Esse é o ponto. Nós temos que alterar o valor de x. Então, para alterar o valor de x, nós temos que fazer o famoso incremento da variável. Incremento da variável. Como é que eu faço isso? Bem simples. Eu digo que x recebe x mais 1. Show! Então, na próxima rodada, quando ele cair no loop e for testar novamente o x, quanto é x agora? 2. 2 é menor que 10? Sim. Então, ele vai pegar a coluna A na linha 2 e vai receber o valor de x, que no caso é 2. E na próxima linha, x recebe x mais 1. Quanto é x? 2 mais 1, 3. Próxima linha, 3. E assim sucessivamente. Vamos ver se é verdade? Vou executar a minha rotina uma única vez e vocês podem observar que rapidamente ele vai preencher aqui. Então eu vou clicar aqui no executar e rapidamente ele preencheu de 1 a 10. Beleza? Beleza. Vamos ver devagarzinho para a gente entender? Vamos ver. Vou apagar aqui. Show. Certo? E vou executar utilizando o debug. Tá?
para fazer esse debug, ou seja, para que eu possa depurar o meu código, isso já é para vocês já irem testando essa questão da depuração de código. Como é que você vai fazer? Bem simples. Eu vou pressionar aqui ao lado da minha função, criei um ponto de parada, chamada breakpoint, e quando eu clicar em executar, tudo que estiver acima deste breakpoint será executado. Ou seja, a única linha que efetivamente será executada será o x, com atribuição de 1. Tá? Então vamos lá. Executar. Olha só. A única linha executada foi o x. Eu posso olhar aqui nas minhas variáveis locais, onde x tem o valor 1. Beleza, x tem o valor 1. Faça enquanto x, olha só que interessante, se eu passar o mouse sobre o x, ele me mostra o valor dessa variável. Então, valor em memória, tá? O x menor ou igual a 10. X menor ou igual a 10. Quando é x, 1, é menor que 10? É. Então eu vou pressionar F8 e ele vai para a próxima linha. Observe que o meu breakpoint continua, mas eu estou na próxima linha. Próxima linha diz que a célula onde a linha é igual a x, quanto é x? 1. Na coluna 1, quem é 1? A1. Recebe o valor de x. Quanto é x? 1. F8 para executar essa linha. E vocês podem observar que A1 já tem um valor, que é o mesmo valor do x. E o que é que eu faço agora? Muito importante. Eu vou incrementar o valor da variável. Então, x, que é 1, vai receber mais 1. Fica 2. Entra no loop, faz o teste. 2 menor que 10? Sim. E assim vai. F8. Olha aí. Observe que eu estou executando isto em modo debug. Certo? Mas, se você olhou, testou o código, viu que não deu erro, está tudo em ordem, eu posso tirar o breakpoint, é só clicar em cima dele, pressionar F15 ou executar novamente, e o laço 01 será novamente executado pelo processador. E ao ser executado pelo processador, esta rotina será executada da mesma precisão conforme eu tivesse feito o loop. Tá? Então eu vou executar agora e ele vai executar. Finalizou, contagem de 1 a 10. Tudo bem? Show de bola. Vamos para o próximo? Ah, só existe esse? Não, nós temos outras variações. Para facilitar, eu vou copiar a estrutura, que é bem parecida, e vou chamar de laço 2. E quem é agora? Agora a gente vai fazer uma pequena modificação. É o mesmo do while. Só que desta vez, teste no fim. Eu vou fazer somente esta modificação.
Beleza. Fim do while. Vou botar aqui teste do fim. Qual a diferença entre o do loop while ou do while? A diferença é bem simples. Enquanto no do while eu testo a condição antes de entrar no laço, e assim não dando vez para minha condição ser satisfeita, neste caso não. Neste caso, a primeira execução sempre acontece. Ou seja, independente se a minha condição é verdadeira ou falsa, essa minha situação sempre vai acontecer. E após, para finalizar, será exibida a mensagem fim do while teste no fim. Fim. Tudo bem? Para a gente ver o que foi que aconteceu, esse laço vai ser executado na coluna 2. Vamos executar? Vou clicar em executar. Fim do while, teste no fim. E aqui está. Vamos ao laço 3. Novamente, só para ficar mais prático. No laço 3, eu vou utilizar um outro recurso, que é o famoso até. Então, do until é o faça até. Até o quê? Até alguma coisa acontecer. A estrutura basicamente é a mesma. Until x igual a 11. Eu vou substituir a coluna. Eu vou para a coluna 3, que é a coluna C. Aqui vai continuar basicamente a mesma coisa. Fim do teste do until. Tudo bem? Mesma coisa. Então, vou clicar aqui em cima. Ó, de 1 a 10. O que é que a gente pode entender aqui? Do until, ou seja, faça até x ser igual a 11. E aqui embaixo é incremento. X é 1. É igual a 11? É não. Então ele executa e incrementa. X é 2. 2 é igual a 11? É não. Então, entra no laço, executa o código para inserir o valor de x, no caso 2, faz o incremento da variável. X agora é 3. 2 mais 1, 3. Perfeito. E aí você vai indo até ele identificar que o x é igual a 11. Quando for igual a 11, ele simplesmente sai do laço e vai para a frase final. Fim do until. Vamos para o próximo? Laço 4. O laço 4 é o do until, só que no fim. Teste no fim. Da mesma forma, né? Aí eu vou aqui, coluna D, vou executar, perfeito. Mais uma execução com perfeição. Vale lembrar que toda vida que esses do, né, ou seja, esses laços são executados,
eles são executados verificando, aliás, sem fazer o teste da condicional, e simplesmente ele vai e executa a primeira linha. A primeira linha ele vai pegar D1 é igual a X. Quanto é X? É 1. Aí depois ele incrementa e faz a verificação. Certo? Por quê? Porque a primeira vez eu já testei, ele é 1. Eu já tenho certeza que ele é menor do que o valor que eu estou esperando. Valor de stop, que no caso é 11. Tá certo?